10/8/2025. Eu sou o professor Rafael Nascimento, 8 horas da manhã. Bom, pessoal, eu vou usar o meu conhecimento em psicologia, né, em todos os aspectos, para falar a respeito especificamente da minha ex. Porque não foi uma ex específica que teve um comportamento normal. Uma ex com traços narcisista. Ela é narcisista, que é um distúrbio de personalidade. E ela também usava a ferramenta da manipulação. Então, diante de todos esses aspectos, por isso que eu falo sobre esse acontecimento que aconteceu comigo no passado e que serve, de certa forma, para fazer uma analogia a respeito disso. E vocês vão entender o porquê. Diante disso, eu vou usar aqui passagens bíblicas, né, para fazer essa analogia com vocês e vocês vão entender. Números capítulo 5, versículos 6 e 7. Números capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz a seguinte coisa, veja. Dize aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher fizer algum de todos os pecados que os homens costumam cometer, transgredindo contra o Senhor, tal pessoa é culpada. Confessar o pecado que cometeu, fará a plena restituição por sua culpa, acrescentará a quinta parte e dará aquele contra quem pecou. Provérbio, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, de boca, confessa, e deixa, alcançará misericórdia. No Novo Testamento, Lucas capítulo 13, versículo 3. Não eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecerá. Diante dessas passagens bíblicas, né, qual é a dinâmica que a gente pode ter diante dessa situação? Que eu tive a oportunidade de me relacionar com uma pessoa com traços narcisistas, que tem uma característica de autoproteção egóica, tem uma dinâmica de poder, né? Essa dinâmica de poder é basicamente evidenciada nos seus comportamentos e relacionamentos tóxicos. Então, eu pude analisar o psicológico de Susana Silva e entender de fato, né, os seus comportamentos, as suas aparições, e eu pude entender que ela tem um distúrbio que a gente chama de distúrbio narcisista ou distúrbio de personalidade. Porque é uma pessoa que ela não admite que está errada e ela tem que sempre estar provando, mesmo que interiormente, intrinsecamente, que ela é superior, né? Que ela tem validação, que ela ganhou uma competição, que ela está certa, que todo mundo está errado, mas ela está certa. Então ela tem essa característica. E essa característica de ser, de fato, são de pessoas narcisistas. Existe um monte de mulheres, particularmente, que são extremamente narcisistas. Só que muitos homens se relacionam muitas vezes com uma mulher narcisista, mas não sabem que a mulher é narcisista. Eu me relacionei com uma mulher narcisista e como eu estudei também a área de psicologia e psicanálise, então eu evidenciei isso, certo? Devido aos comportamentos, às ações de Susana, e ela tem um distúrbio de personalidade. Entende? E distúrbio de personalidade narcisista é difícil você simplesmente transformar a pessoa e mudar. Esse distúrbio que ela tem, particularmente, evidencia algumas características a qual eu vou elencar aqui sobre esse aspecto. Qual as características que eu posso elencar? Quando ela me traiu com um cara casado. Beleza? Só que quando ela me traiu com um cara casado, ela fez questão de admitir em telefone, dizendo que ele era superior a mim, que ele praticava sexo melhor do que eu, que simplesmente ele era mais inteligente, que era melhor de cama, que ele era assim, assim, assado. E começou a querer me diminuir como homem e simplesmente evidenciar o cara que ela tinha me traído. Só que até então, certo? Ela não admitiu que o que, de certa forma, estava tendo até então com o Gerson Asla, que é o pastor que ela me traiu, não era traição, e sim um relacionamento normal. Só que eu descobri que foi traição, porque eu peguei provas cabais, factuais.
E aí eu descobri que era traição, peguei o que ela falava entre quatro paredes com o sujeito, certo? Peguei de fato, tanto do zap dela, como do Facebook do nosso filho, como do zap dele, e assim sucessivamente. E ela fazia, ao mesmo tempo, ligando para mim no telefone, dizendo que ele fazia um sexo melhor, porque ele era um homem verdadeiro, melhor de cama, que ele era assim, assado, e começava a querer me diminuir. E isso não é normal. Olha, a traição em si, ou seja, quando você tem um acordo mútuo com alguém, e você descumpre esse acordo, não é normal você ficar querendo, como uma pessoa um sadismo, querer diminuir o outro. E ela, mesmo adentrando-se no relacionamento com ele à base de traição, fazia questão de querer me diminuir e me humilhar. E eu observei que isso não é normal, porque ela já descumpriu um acordo mútuo que tinha comigo. E aí eu comecei a estudar a Suzana Silva. Suzana Silva, no nosso relacionamento, a qual eu tive com ela, é uma pessoa que tem dificuldade de pedir desculpa, de dizer que está errada, tem um ego muito elevado, tem um narcisismo muito grande, tem um orgulho muito grande. Sempre o outro que está errado, nunca ela. É assim. Sempre o outro que está errado, sempre o outro que é o culpado, sempre é o outro que basicamente pratica o erro e ela sempre é a correta, sempre é a pessoa que faz as coisas corretas. Tá dando para entender aqui a história? E aí, isso aí é o que a gente chama dentro da psicologia de manipulação. A pessoa sabe que errou, mas ela não admite para não mostrar sinal de fraqueza. Então ela fica negando, mesmo você tendo a prova cabal, você mostrando que isso daqui é uma lapiseira, certo? Que isso aqui é uma lapiseira, e mostrando que, de fato, com fato assim palpável, pegando na lapiseira, ela fica negando que isso aqui é lapiseira. A mesma coisa é quando, no meu caso, eu peguei o adultério dela e ela ficou negando até a morte, mesmo eu com a prova do que ela mesmo tinha digitado e escrito. Então, isso daí são traços de uma pessoa manipuladora. Quando a pessoa não consegue admitir o erro, como se diz o texto bíblico, Números capítulo 5, versículos 6 e 7, Provérbio 28, 13 e Lucas 13 e 3, quando a pessoa faz uma coisa errada com alguém e não admite o erro, essa pessoa é narcisista. Então, quando você observa em qualquer ser humano, quando aquele indivíduo sabe que está errado, mas fica tentando justificar o erro, ou invertendo a situação, essa pessoa é narcisista. Essa pessoa tem um distúrbio de personalidade. Entende? Essa pessoa tem um distúrbio de personalidade, não tem para onde correr. E aí eu vou trazer algumas questões que podemos dirimir sobre isso. Durante a traição a qual ela fez a minha pessoa, ela comparava negativamente, certo? Me comparava negativamente com outro homem. Dizendo assim, mais homem, ele é mais homem, ele é melhor de cama, ele tem mais dinheiro, ele não sei o quê. Porque ela dizia que ele tinha dinheiro e que eu sou um lascado, um pobre, um perrapado e tudo mais. Ela fazia questão de falar isso. Dentro dos aspectos da psicologia, em termos psicológicos, primeiro, por que ela fez esse tipo de comportamento? Porque eu já identifiquei que ela é uma narcisista. Mas o que a gente pode dizer diante da psicologia a respeito disso? Primeiro, quando a mulher faz isso é porque ela quer reduzir a culpa. Reduzir a culpa, ou seja, que ela sentia por trair, tentando convencer de que eu merecia essa traição. Entende? De que eu merecia essa traição. Então ela queria reduzir a culpa me diminuindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, diante desses aspectos, após ela querer me diminuir, querer me ofender, querer me humilhar, foi a questão da elevação do ego dela. Ela sempre foi uma pessoa egóica, né? Só pensou nela individualmente. Então ela foi sempre uma pessoa egóica, isso eu não tenho dúvida, porque eu convivi com ela. Ela queria elevar também o ego dela, associando alguém que ela absorveu e avistou, como no caso foi o Gerson Aja, como superior, no caso para se sentir mais valiosa por tabela. E todos esses dois tipos de comportamento que eu estou evidenciando aqui são tipos de comportamento em pessoas com traços narcisistas. Normalmente pessoas que têm uma baixa autoestima e de uma compensada arrogância. Então, a pessoa que disse essas palavras, como ela disse, ele é mais homem, ele é melhor de cama, ele é mais dinheiro, sabendo que ela começou numa relação com ele à base de traição e eu descobri, é porque ela primeiro queria reduzir a culpa e elevar o ego dela. Por quê? Porque ela começou a associar que o indivíduo que ela me traiu, que no caso é o pastor Gerson Ágila, da Assembleia de Deus Madureira, era alguém superior a mim. E assim ela associou isso como se, estando com supostamente uma pessoa superior a mim, ela se sentisse mais valiosa como mulher por tabela. Isso são traços narcisistas, porque ela já desrespeitou um acordo mútuo que ela fez com alguém. Tá dando para entender?
são traços narcisistas de pessoas extremamente narcisistas, de distúrbio de personalidade. Pessoas com baixa autoestima, que têm uma arrogância compensada, comum entre pessoas que têm esse distúrbio. A questão, por exemplo, da mentira e o controle da narrativa dela, também é de traço narcisista. Por exemplo, quando eu peguei as provas do adultério dela, ela ficou negando até o fim que eu estava equivocado. Mas eu não estou equivocado, porque eu peguei do zap dela, do zap dele e do Facebook do nosso filho. Então ela estava negando uma coisa que eu tinha prova. Então não tem como. Ela negou a traição até o fim, mesmo diante das provas cabais. E por que ela fez isso? Também são características de traços narcisistas. Ela queria, de fato, manter o controle da narrativa e o poder na relação. Ela queria manter controle sobre mim. Dentro dos aspectos psicológicos, ela queria manter o controle sobre mim. Então, negar é fazer com que o outro se sinta culpado para que eu corresse atrás dela e ela pudesse me humilhar até o ponto de pedir e implorar pelo amor dela, no sentido de ela manter o controle de novo sobre mim. É um traço extremamente narcisista. Outro ponto importante, ela temia as consequências sociais, porque se ela evidenciasse que me traiu, e não eu que tivesse descoberto essa situação, ela temia as consequências sociais sobre a traição dela, a imagem dela como religiosa. Certo? A imagem dela como religiosa, como evangélica, como protestante, que se relaciona com um homem casado, e que esse homem casado entrou num relacionamento sexual com ela, e sendo casado, e tendo a aparência também de uma pessoa com a imagem intocável diante das pessoas. Ela temia as consequências sociais e também emocionais, se ela admitisse a verdade. Então, o que de fato a gente pode discernir sobre essa característica? Essa característica é de uma pessoa também narcisista, né? Ela nega e ela tenta inverter a situação, fazendo com que a pessoa que ela fez esse tipo de prática negativa, a pessoa se sinta inferior. E isso também é uma forma de que a gente chama dentro da psicologia de gaslighting. O que é isso? É uma manipulação psicológica, de fato, para fazer com que a outra pessoa possa duvidar da sua própria percepção sobre a realidade. Tá dando para entender? Então, eu nego, e a pessoa se sente, rapaz, ela tá negando, não é assim não, mesmo ela tendo a prova cabal sobre isso. E aí, diante disso, ela tenta inverter a situação, de culpada, ela se torna a vítima. E a pessoa se sente culpada porque ela negou muitas vezes, entendeu? E a pessoa, de tanto ela dizer que não fez isso, que não fez aquilo, é um tipo de manipulação que a gente chama dentro da psicologia de gaslight, que é fazer a pessoa duvidar da própria realidade e da própria percepção que ela tem, da própria prova que ela tem em mãos, que comprova de fato que a pessoa fez. Tá dando para entender? Isso também são traços narcisistas. Suzana, desde o início, sempre quis competir comigo. Competir para ver quem cede primeiro, quem corre atrás de quem admite quem está errado, esse tipo de coisa. Como se o relacionamento fosse uma competição. Só que a Suzana Silva está num novo relacionamento, que ela tentou esconder as 7 chaves, esse novo relacionamento dela, e ela está tentando fazer de tudo para dar certo, esse novo relacionamento dela. Tá dando para entender? Esse novo relacionamento a qual ela está fazendo de tudo para dar certo. E ela se casou, colocou um anelzinho. Só que ela não admitiu os erros dela, que eu, por simplesmente livre e espontânea vontade, eu descobri no zap dela, no zap do Gerson Ágila e também especificamente no Facebook do nosso filho, onde ela mantinha nudes com outro sujeito. Então, quando ela se casa com outra pessoa e ela, a partir do momento, ela faz de tudo para que nesse novo relacionamento possa dar tudo certo, como ela não aplicou essa energia quando estava comigo, dentro da psicologia, isso a gente pode discernir sobre 2 aspectos em termos psicológicos. E quais são? Primeiro, a narrativa de vitória, que a escolha dela foi correta. Não, a minha escolha foi correta. Eu traí, mas eu tinha que trair mesmo porque ele merecia. Ou eu traí e menti e ninguém descobriu, ele só descobriu tempo depois, eu não vou admitir que estou errada e por conta do meu orgulho eu vou continuar em um novo relacionamento, vou fazer dar certo, o que eu fiz de errado com ele, eu vou fazer certo com esse. Então, esse aspecto também são traços narcisistas, que é a narrativa de vitória, que é mostrar a si mesma e também para a pessoa que ela traiu que ela venceu e que está melhor do que no tempo que estava comigo. Isso é um tipo de validação. A questão de reparação do próprio ego.
Como assim? Durante esse relacionamento que ela teve com Gerson Ângela, foi um relacionamento que ela estava num relacionamento sólido comigo e me traiu para ficar com ele e depois ele voltou para a esposa. Então isso, de certa forma, machucou ela. Então o que é que ela queria provar aqui também? A reparação do ego. Ou seja, após o fracasso com o indivíduo que ela me traiu, no caso o amante, Gerson Ângela, ela precisava, de certa forma, reconstruir a imagem dela como religiosa, como uma pessoa idônea, como uma pessoa de princípios, valores e tudo mais. Uma imagem de mulher bem-sucedida no amor, uma pessoa equilibrada. Então, após ela me trair e eu descobri a traição dela, e ela ser uma pessoa narcisista, tá dando para entender? Ela queria mostrar para si mesma que é superior a mim, em não admitir a traição que eu descobri e começar um novo relacionamento e fazer tudo diferente do que ela fez comigo para fazer o relacionamento dar certo e depois, intrinsecamente, interiormente, mostrar: eu venci, a minha escolha foi correta, o errado quem estava na relação não foi eu, foi Rafael. E por isso, está dando para entender, isso são traços narcisistas. Na psicologia, isso que ela termina criando é muitas vezes visto como se fosse uma comparação social compensatória, aonde ela mede o valor dela em relação a mim e não apenas por satisfação pessoal. Mais uma vez, ela mede seu valor em relação a mim, não apenas por satisfação pessoal. Isso são características narcisistas. E ela está num relacionamento onde ela está tentando de tudo para fazer dar certo, para trazer essa compensação social, para dizer: o erro foi de Rafael Nascimento, ele era complicado e não sei o quê, por isso que não deu certo o nosso relacionamento, o culpado não foi eu, foi ele, porque veja esse meu relacionamento aqui, que eu estou, tá dando certo, tá dando para entender, tá dando certo, por quê? Porque o problema não era eu, era Rafael Nascimento. Isso são traços narcisistas, de mulher narcisista, ou seja, a mulher traiu e ela começou a agir diferente com um novo parceiro, que ela não fez com o anterior, para se validar também. Intrinsecamente ela está fazendo isso. Por quê? Porque o ego dela foi ferido a partir do momento que ela teve uma escolha errônea, certo? Que foi trair, mentir, e ela queria que no relacionamento com o Gerson Ângela desse certo diante de mim, e por isso que ela começava a me humilhar com palavras. Porque uma coisa é você trair, outra coisa é você trair e ainda ficar ligando para o parceiro traído e dizer que o outro é melhor. Isso são traços narcisistas. E ela fez isso. Então, é uma comparação social compensatória que ela tenta fazer. Ou seja, ela começa a agir diferente com esse novo relacionamento, coisa que não fez comigo quando me traiu ou quando estava no relacionamento, como se fosse uma forma compensatória de dizer: eu venci, eu sou melhor, eu mostro para ele, para mim mesma, que eu estava correta. Tá dando para entender? São traços narcisistas. Outro ponto importante que a gente pode dirimir sobre o comportamento de Suzana, o comportamento dela, que é narcisista, ela mostra um padrão que de fato pode evidenciar insegurança profunda. Ela tem muita insegurança profunda, e não é à toa que ela leva a buscar sempre validação externa constante. Ela também tem a necessidade de controle e superioridade. Porque esse controle e superioridade e manipulação que ela tentou fazer comigo? Para não se sentir vulnerável. Ela quer manter sempre sob controle a pessoa. Dá migalhas de sentimento e depois a pessoa se apega e ela pega, sai e depois volta e fica nessa gangorra. Para quê? Isso é uma forma de manipular para que a pessoa fique presa a ela. É a necessidade de controle e de superioridade, certo? Para evitar que a pessoa, isso é um traço também narcisista, para evitar que a pessoa se sinta, para evitar que ela se sinta vulnerável. Outra situação de um traço narcisista que é bem evidenciado nas motivações internas da própria Suzana Silva é a questão de evitar a autorresponsabilidade. Como assim? Ao invés dela admitir a culpa, porque eu peguei de fato a traição dela, ela começou a querer reconstruir uma narrativa onde a atitude dela foi a melhor escolhida, ou foi melhor assim, para que ela, psicologicamente, saia ganhando diante da situação. Tá dando para entender? Ou seja, eu não vou olhar para a traição que eu fiz com o Rafael Nascimento, né? A minha escolha foi correta, foi certa, em trair, em mentir, em manipular, foi correta. Então ela reconstrói aqui a narrativa, né? Invertendo a situação na mente dela,
onde a escolha dela foi melhor dessa forma. Por quê? Porque ela sai ganhando da situação. E por fim, no tempo que ela estava me traindo, dizendo que não me traiu, que começou um relacionamento com ele, e eu sabendo que era uma traição, né? Porque simplesmente eu consegui pegar as provas cabais e factuais. O que podemos dizer isso dentro do ponto de vista psicológico? O que ela tentou fazer? Ela tentou aqui minar a minha autoestima, para eu me sentir como perdedor na própria história da relação a qual eu tive com ela. Me desculpe. E ela tentou alimentar um jogo, de fato, de comparação, em que ela quer ser referência de sucesso e eu, no caso, o fracasso, diante das escolhas que ela fez erroneamente. Tá dando para entender? Tudo isso aqui que eu falei para vocês, certo? São traços de pessoas narcisistas. Tudo isso que eu falei em âmbito psicológico, dentro da psicanálise, né? São traços narcisistas. Por quê? Porque quando você trai alguém, é um erro. Mesmo que você considere que é certo, é um erro. Não existe isso. E ela negou isso. E aí eu descobri a traição dela. Só que ela, mesmo sabendo que tinha me traído, ela fazia questão de no telefone dizer que o cara era superior a mim, que ele era rico, que eu era um pé rapado, que eu era isso, que ele era aquilo, e que eu não era um Zé Ninguém e o cara era o máximo, que o cara era melhor de cama e eu não. Então ela quis, de certa forma, aqui, minar a minha autoestima como homem. Isso são características narcisistas. Por quê? Porque já é errôneo quando você quebra um acordo mútuo com alguém, ou seja, traição, você está em desacordo com os princípios e valores éticos, principalmente de um cristão. Está dando para entender? Principalmente de um cristão, que ela se dizia ser. E aí, ainda querer simplesmente diminuir o parceiro que ela traiu, com palavras, com ações e tudo mais. São pessoas narcisistas, traços narcisistas, distúrbio de personalidade. Entende? Alimentar esse jogo de comparação, né, que ela tentou fazer referente a isso. Ela queria se colocar como referência de sucesso, porque a escolha dela foi a correta. Eu estou certa. E eu, no caso, estou errado. E que eu sou um fracassado. Ela quis, de certa forma, fazer esse tipo de situação para comigo. Só que, diante do que eu descobri referente à sua traição, isso não tem fundamento nenhum. Até pelo fato que eu descobri as traições de Suzana para comigo dentro do próprio zap de Suzana, do Facebook do nosso filho e também do zap do Gerson Aslan. O WhatsApp do Gerson Aslan. Então, tudo que eu estou falando aqui foi ela que escreveu, que digitou e tudo mais. Inclusive, quando ela falou com ele em videochamada. Então, o que é que eu posso evidenciar aqui? Uma pessoa narcisista, que ela trai e ela julga a responsabilidade para o outro. Ela não admite o erro, ela é orgulhosa, narcisista, uma pessoa que inverte a situação, ou tenta inverter a situação, ou seja, uma pessoa que ela pratica o ato errôneo com alguém e ela tenta inverter essa situação, fazendo com que a pessoa se sinta culpada e ela é vítima. É um tipo de manipulação chamado de gaslight, que é de fato a inversão de uma responsabilidade a qual eu não assumo. E ela, estando agora num novo relacionamento sólido, ela quer fazer de fato o que a gente chama intrinsecamente, interiormente, dentro dos aspectos da psicologia, é o que a gente chama de comparação social compensatória. Ora, eu sei que eu errei com o Rafael, mas se eu simplesmente admitir, eu vou mostrar sinal de fraqueza. E a admissão, quando é feita do erro, tem que ser feita de imediato, e não meses depois, e não simplesmente anos depois. Isso, quando acontece meses depois e anos depois, dentro do campo psicológico, é manipulação, não é arrependimento. O arrependimento genuíno, de fato, só acontece quando a pessoa faz o ato errôneo, no caso a traição, o sexo carnal com outro homem ou com outra mulher, e ela admite depois de dias ou semanas ou até um mês que errou e que está arrependida. Isso aqui é arrependimento e pode existir o arrependimento genuíno. Quando uma pessoa ela trai e ela não admite de imediato o erro, só admite depois de meses ou até depois de anos e anos que ela errou, é porque o que ela quer fazer? Manipulação. É normalmente a mulher que sabe que errou, mas não quer voltar atrás, devido a diversas situações, inclusive de autopreservação. Aí o que ela faz? Ela entra num relacionamento novo, ela tenta fazer tudo diferente que ela fez com o anterior, que foi de forma errada, traição, mentira, falsidade e tudo mais, como uma forma de comparação social compensatória, ou seja, para mostrar para si mesma que ela venceu, mesmo com todas as diversidades, para mostrar especificamente que ela superou aquela situação, para mostrar, de certa forma, que ela reconstruiu a imagem dela como religiosa, mesmo diante especificamente do que ela fez e que ela não admitiu.
entende que fez. Então a gente observa que tudo isso que eu falei aqui são traços narcisistas. Tá dando para entender? Dentro do campo psicológico, são extremamente traços narcisistas, que a pessoa ela não admite o erro, ela tenta justificar os erros. E quando ela admite é quando ela está em uma nova fase. Por exemplo, ela se casou, está bem financeiramente, ou está estruturada, aí ela chega e admite. Ou depois de anos que fez o que a gente chama de ferramenta ou ferramenta, podemos dizer assim, ferramenta do silêncio. Ela traiu, bloqueou o indivíduo e ficou no silêncio, sem comunicar com ele, para dar uma satisfação porque ela traiu, mas ela não reconhece. E aí, enquanto isso, que ela está nessa quebra de silêncio, ela está fazendo com que o indivíduo psicologicamente fique preso a ela, enquanto ela começa a ter outros relacionamentos. Dentro da psicologia, isso também é manipulação e traço narcisista. Ela começa a ter outros relacionamentos para esquecer o anterior, no caso, o cara que ela traiu, entendeu? Para esquecer de fato o cara que ela traiu, fazer com que o indivíduo ele fique preso ainda na relação, porque ela não admitiu o erro e também bloqueou a forma de comunicação com ele. Ou seja, ela devia uma explicação para o parceiro que ela traiu, mas ela fecha a comunicação, que é a ferramenta do silêncio, para que o cara fique preso a ela. E aí, enquanto isso, ela começa a ter outros relacionamentos sem que o indivíduo anterior saiba. E ela tem e vai tentando esquecer nesses relacionamentos com sexos casuais, etc. Ela vai tentando esquecer o parceiro anterior que ela traiu. Com esses novos relacionamentos e ainda deixando o indivíduo que ela traiu preso, porque ela não deu uma satisfação referente ao que ela fez. Isso é uma forma de manipulação. E aí, quando acontece dela encontrar uma pessoa, certo? Ela encontra uma pessoa que seja igual ou superior àquele indivíduo que ela traiu em termos financeiro, comportamentais e também em termos de caráter, aí ela talvez entre em contato com esse indivíduo aqui, certo? Esse indivíduo aqui que ela traiu e diga, não, eu errei, me perdoe e não sei o que e tal. Ela foi sincera? Não. Ela foi manipuladora, porque a manipulação é a pessoa que só reconhece o erro meses ou anos depois. Ou por quê? Porque ela superou a situação com manipulação. Ou seja, ela teve diversos relacionamentos depois, especificamente, da traição que ela cometeu, mas não admitiu o erro, fazendo com que o indivíduo psicologicamente fique preso a ela. Consequentemente, ela começa a ter outros relacionamentos sexuais, amorosos, várias experiências, fazendo com que esse indivíduo do passado ainda fique preso a ela, tentando receber uma resposta do que ela fez, a admissão dela. Entende? Enquanto ela fica analisando esse indivíduo que ela traiu por terceiros, por amigos, por filho, por pessoas próximas, tá entendendo? Ou criando fakes. Ela, de forma escondida, ela fica simplesmente analisando a vida do indivíduo que ela traiu. Enquanto isso, ela tenta fazer de tudo para que o relacionamento dela dê certo, de todas as formas, entendeu? E continua acompanhando o indivíduo a qual ela traiu, amorosamente. Entende? Para saber se a escolha dela foi correta. Se ela fez a escolha correta em trair aquele indivíduo, se ele permaneceu na merda e ela se sentiu vencedora diante da situação. Isso tudinho é manipulação. Isso tudinho é uma forma de manipulação. Isso tudinho que eu falei de Suzana Silva é manipulação e são atitudes de pessoas que têm um distúrbio de personalidade, traços de mulheres narcisistas. Então é complicado. Entende? É muito complicado. E eu descobri a traição de Suzana no próprio celular de Suzana. E ela negando. Entende? Negando até a morte. Entende? Negando até a morte. Por isso que meu pai dizia, era aquela coisa, a mulher nasce sorrindo, cresce mentindo e morre jurando. Por quê? Porque de fato foi isso. E aí ela tenta fazer essa manipulação para dizer, olha, eu me senti vencedora. Tá vendo que o problema era você, Rafael Nascimento? O problema era você. Por quê? Porque agora eu estou com um relacionamento novo, certo? E tá dando certo, eu estou numa solidez, estou numa paz, numa tranquilidade. Mas por quê? Porque ela viu que tinha errado com o anterior, ela mudou o comportamento com o novo, como se fosse uma forma de comparação social compensatória. Entende? Para autovalidar-se. Eu tive o ego ferido pelo indivíduo, ou seja, o meu parceiro que foi traído descobriu, e o cara que eu traí, o meu parceiro, também me deixou. Então eu vou conseguir uma pessoa nova, vou agir totalmente diferente com essa pessoa nova, fazer o que eu não fiz nem com o Rafael e nem com o outro, e vou mostrar que eu sou superior sobre tudo isso. Entenda a situação?
É um tipo de manipulação psicológica, a gente chama isso. Entende? Traço de pessoas extremamente narcisistas. Entende? Isso é um distúrbio de personalidade. Então, Suzana está atualmente num novo relacionamento, está fazendo de tudo para dar certo, certo? Está fazendo de tudo. Por quê? Porque ela quer fazer dar certo para auto-validar-se, para dizer, eu venci sobre a situação, eu sou a superior. Porque ela já disse isso para mim. Ela ficou me comparando com o cara que ela me traiu, dizendo que o cara era melhor de cama, que o cara era isso, me traindo e ainda querendo me humilhar. Isso são traços narcisistas. Isso ela falava no telefone, isso são traços de mulheres narcisistas. É um distúrbio de personalidade. Tá dando para entender? Então, eu observei o traço de Suzana Silva, desse traço de distúrbio de personalidade desde o início. Só que aí, com alguns tipos de comportamento, eu fui observando isso claramente, observando esse tipo de comportamento narcisista a qual ela possui. Tá dando para entender a situação? E ela está num relacionamento sólido hoje. Ela tentou esconder do público, de fato, esse relacionamento. Só as amizades dela sabem, mas eu também sei. Entende? E está fazendo de tudo para que esse relacionamento dê certo. E por quê? Para autovalidar-se. Não só porque pode até possuir sentimento pela pessoa, mas, de fato, ela está tentando autovalidar-se. Por quê? Porque quando uma pessoa é normal, ela simplesmente não tenta negar um ato errôneo que ela fez com o outro. A primeira coisa é essa. Segundo ponto, ela não tenta humilhar a pessoa que ela traiu. E ela tentou fazer isso também. Terceiro ponto, ela admite quando é descoberta pela traição. Ela não admitiu o erro. Ela simplesmente ficou tentando justificar. São traços de pessoas narcisistas. Tá dando para entender aqui? São traços de pessoas extremamente narcisistas. E por outro lado, o Gerson Átila também é narcisista. São duas pessoas narcisistas. O Gerson Átila também é narcisista. Por quê? Porque no momento que ele transava com a Suzana, ele ligava para mim dizendo que fazia entre quatro paredes com ela. Isso são traços de pessoas com sadismo, com distúrbio psicológico e também com a psicopatia social, certo? E ela é um indivíduo aqui, diante dos aspectos psicológicos, também narcisista. Então são duas pessoas narcisistas, o Gerson Átila e a Suzana Silva. Entende? Que tem essa característica narcisista. Então é complicado, você entende a situação? Então, assim, muito complicado. Eu nunca me relacionei com uma pessoa com todas essas variáveis, entendeu? Nunca na minha vida. Pessoas extremamente narcisistas, egóicas, que tem essa dificuldade de dizer, eu errei. Muito difícil, eu nunca me relacionei com pessoas assim. Entendeu? E quando você observa que uma mulher tem essas características, é bem complicado, né? Quando ela diz que não fez nada disso, você descobre com provas, ela ainda fica negando. Essa dificuldade das mulheres, particularmente, admitir que traiu, isso não vem de hoje, isso já vem de berço. Entende? Só que essa característica, quando é potencializada, é bem complicado, entendeu? Muito complicado. Por quê? Porque aí mostra um distúrbio de personalidade que se torna uma doença psicológica, né? E ela tem esse tipo de coisa e o Gerson Átila também. Infelizmente, por isso que o Gerson Átila, ele traía a esposa variadas vezes. Entendeu? E não foi uma vez só que ele traiu, algumas vezes. Isso são traços narcisistas também. Entendeu? Quando ele tentou, pelo sadismo, querer me diminuir, dizendo que fazia com a minha parceira até então, o que fazia com ela na cama, ligando para mim de madrugada e à tarde. Isso são características de sadismo e também distúrbio de personalidade narcisista. É isso. Um abraço do Rafael Nascimento.